Nós não temos uma centelha divina. O Apocalipse foi todo um sonho. Não aceitar Jesus como o mensageiro a ser idolatrado, mas sim a mensagem que Jesus trouxe. Essa é a boa nova de Jesus, essa é a mensagem de Jesus. Mas as pessoas preferem endeusar ou idolatrar o mensageiro e esquecer da mensagem. Mas acho que com o tempo isso mudou muito. Antes era praticamente só a idolatria a Jesus que era o foco. Hoje está se olhando muito mais para a mensagem de Jesus, porque ele veio aqui para trazer a mensagem, ele não veio aqui para se transformar numa peça de gesso em várias instituições. Não, ele veio aqui para trazer a mensagem, a boa nova, o evangelho, que é o reino dele não é desse mundo, que a vida não é aqui. A vida é em outro patamar. E para que você acesse esse patamar, você tenha uma vida como o exemplo de Jesus. Afinal, ele mostrou o caminho, ele mostrou a verdade e ele mostrou a vida, que é lá, não é verdade? As riquezas terrenas não são o problema. O problema é colocar no patamar de Deus as riquezas. Gente, a gente não vai levar. A única coisa que a gente vai levar daqui é o que está aqui. E o que está aqui são as nossas experiências. É o que a gente vivenciou durante toda a vida. E o que a gente vivenciou durante toda a vida? A gente tem orgulho disso? É lógico que todos nós temos os nossos defeitos, os nossos lados sombrios, mas o quanto a gente se esforçou durante a nossa vida para superar esses lados sombrios, para realmente ter lutado para nos melhorarmos. Ninguém vai sair dessa vida santo. Ninguém vai sair dessa vida de uma forma que, olha, pronto, esse virou santo, fez tudo tudo certinho na vida. Primeiro que quem olha de fora não sabe o que está dentro daquela pessoa. E as pessoas são imperfeitas. Acho que a perfeição que a gente vê nessa terra, pelo menos para os cristãos, é Jesus. É Jesus, que ali ele se mostrou, mas ainda assim ele tinha a humanidade, ele estava dentro de um corpo que estava sujeito às intempéries da vida e passou pelas intempéries. Então, até Jesus, que foi a pessoa mais perfeita que a gente viu passar por aqui, tinha imperfeições por causa do corpo dele, por causa do corpo material que nos deixa imperfeito. Imagina a gente. Mas ele mostrou o caminho. A boa nova dele é mostrar o caminho. Que ele mostrou o caminho, ele mostrou a verdade, que a vida aqui é só uma experiência, mas que a gente vai passar por um novo patamar espiritual. E aí essa experiência depende para que nível a gente vai, e a vida, que não é daqui. E aí as pessoas acabam se tornando caridosas, solidárias, começam a viver realmente a mensagem. Existe uma frase muito bacana que diz: fora da caridade não há salvação. E para ser caridoso, tem que aceitar a mensagem de Jesus. Não aceitar Jesus como o mensageiro a ser idolatrado, mas sim a mensagem que Jesus trouxe de seguir uma vida desapegada aos bens materiais. Desapegado não significa não ter. Ter e não colocar os bens materiais no lugar que seria o lugar de Deus. Desapegado aos bens materiais e, ao mesmo tempo, quando a pessoa está assim, ela passa a ser mais caridosa. Ela passa a olhar para o irmão como irmão. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se você se ama do jeito que você se ama, tem que amar o próximo como a si mesmo. Afinal, somos frutos de uma mesma fonte criadora. Uma coisa que eu gosto de falar é o seguinte: muitos dizem que nós temos a centelha divina dentro de nós. Eu digo que não, nós não temos a centelha divina. Nós somos a centelha divina, porque se Deus é tudo, Deus é o todo, e nós estamos inseridos dentro desse todo, então nós não temos a semente de Deus dentro de nós. Nós somos uma semente de Deus. Porque dá a impressão de que quando você tem uma centelha divina, tem um pedacinho aqui dentro que é de Deus. E o resto, não é? E o corpo todo, o espírito também não é de Deus? Se Deus é um todo, nós somos a centelha divina e não somos um pedacinho aqui dentro. Porque se a gente assumisse que nós tivéssemos só um pedacinho de centelha divina dentro da gente, nós iríamos assumir que o resto do nosso corpo
que não é a centelha divina, não é de Deus, se Deus é tudo. E o todo, automaticamente nós fazemos parte desse todo. Nós somos uma centelha divina. Nós não temos uma centelha divina. Assim como eu afirmo que nós não temos um espírito, tá? Nós não somos um corpo que tem um espírito. Nós temos um corpo temporário e somos um espírito. Nós somos um espírito que vive num corpo temporário, mas a vida não é o corpo. Porque se a vida fosse a carne, se a carne fosse vida, um pedaço de picanha mugia, certo? E não. A partir do momento que o boi morre, que a centelha, que a centelha divina sai do boi e ele fica morto, ali já não é mais vida. Então, fazendo um paralelo para a gente, quando a gente tem um corpo, nós não somos ele. Nós somos um espírito que habitamos um corpo e que diariamente saímos desse corpo enquanto dormimos, certo? O sono é engraçado. Ninguém parou para pensar que o sono nada mais é do que um momento em que a gente precisa viver a nossa vida espiritual mesmo, né? Muita gente fala de relatos de saída do corpo e tudo mais. Muitos livros da Bíblia, inclusive o Apocalipse, foram escritos não no corpo, mas sim fora dele. Lembre-se que o Apocalipse foi todo um sonho. E o que é um sonho senão a gente vivendo a nossa vida real? E lá se deu a revelação de que a gente tem essa vida lá e que o corpo, quando estamos aqui acordados, entre aspas, né? Quando estamos aqui acordados é que realmente estamos adormecidos espiritualmente. E aí a gente tem que buscar de alguma forma acordar dentro do corpo. Tem uma frase bacana que eu digo, que é: quando acordamos, adormecemos. E quando dormimos, despertamos. Um dos nossos objetivos pode ser despertar acordado dentro do corpo. E esse despertar dentro do corpo é o motivo de Jesus ter vindo para a Terra.